Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Iniciamos nesse dia o quarto domingo, a quarta semana da Páscoa. E a quarta semana da Páscoa, ela é conhecida como a Semana do Bom Pastor. E Jesus, então, tem nesta liturgia, nesse quarto domingo, depois de muitos testemunhos que durante essas 3 semanas tivemos sobre a ressurreição de Jesus, agora o próprio Jesus, ele se apresenta como o nosso bom pastor. E esse é, sem dúvida, o mais belo título que os primeiros cristãos deram a Jesus, o título que mais combina com o seu jeito de ser, seu jeito de agir no meio do mundo. A primeira leitura, que hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, e já vai dizer, nesse belíssimo discurso de Pedro, que leva uma grande multidão à conversão. Então muitos acreditam em Jesus pelo testemunho dele, agora cheio do Espírito Santo. Então aquele Pedro tímido, aquele Pedro medroso, aquele Pedro até mesmo um tanto quanto cabeça dura para entender o projeto de Jesus, agora se transforma num Pedro valente, corajoso, humilde, simples, e que nesse dia, segundo o testemunho deles, 3.000 pessoas foram agregadas à comunidade, foram acrescentadas à comunidade, mostrando aí o poder, a força do testemunho de Pedro acerca de Jesus como esse bom pastor. A segunda leitura é tirada também de uma das cartas de Pedro e diz que na comunidade o cristão ele tem um pouco a missão de suportar os sofrimentos também, a exemplo de Cristo. A comunidade não é feita apenas de gente santa, mas a comunidade também feita de gente que tem as suas dificuldades. E então, como ovelhas desgarradas, eles buscavam a felicidade aonde ela não se encontra. Agora sim, agora eles são como que ovelhas que foram encontradas por Jesus. Vamos lembrar esses 3.000 da primeira leitura que se converteram pela palavra de Pedro. Então esses, como muitos outros, eram como que essas ovelhas desgarradas. A ovelha desgarrada é aquela que busca alimento aonde ele não se encontra, ou busca o alimento não muito bom, e sendo que Jesus se coloca como esse alimento. E ele mesmo, então, é esse pão, esse alimento que dá a vida, segundo a segunda leitura de hoje. E depois o Evangelho, então, mostra algo muito bonito, onde o pastor e a ovelha têm uma relação de intimidade, há uma dedicação e um cuidado todo especial, além de especial, carinhoso para com a ovelha, principalmente aquela que mais fragilizada, aquela mais necessitada. Então, e essas ovelhas são aqueles que foram batizados, principalmente durante a Páscoa. E esses, então, segundo o Evangelho, se entregam aos cuidados do regaço desse bom pastor. E esses, por sua vez, percebem que não podem mais viver senão para Deus. Então, eles começam a procurar a felicidade em Deus. E isso significa não viver de forma desgarrada e procurando a felicidade, a realização em outras coisas e pessoas, senão em Deus. Então esses não buscam a felicidade onde ela não está. E Jesus então se coloca como a porta sempre aberta à nossa espera. Então todo aquele que vive como que desgarrado, procurando a felicidade em outros lugares, Jesus é essa porta. E uma porta sempre aberta à espera do momento que a ovelha quiser entrar. E não devemos trocar ou se atrair por aparências ou por soluções fáceis, imediatas, que muitas vezes nos é apresentado. Isso só leva a pessoa a desgarrar-se cada vez mais. Então, o
que impede a pessoa de entrar por essa porta que muitas vezes é estreita, não é tão atraente quanto outras que se abrem diante de nós, é justamente isso, se deixar levar pela facilidade, por uma vida fácil, por uma vida muitas vezes não muito correta e assim por diante. Não se deixar enganar por isso significa então entrar pela verdadeira porta, que mesmo que estreita, leva à vida plena. E Jesus é, portanto, esse pastor que guarda a vida de cada uma dessas ovelhas, enquanto fica à espera daquelas que estão desgarradas. Então, que este quarto domingo seja o dia também de nós rezarmos por todas as vocações, principalmente para que cada vez mais nós tenhamos pastores segundo o coração de Deus, para que cada vez mais o Senhor possa passar pelas nossas famílias e continuar chamando apóstolos para o trabalho, para a missão, para ser pastor, como Jesus assim o foi. Rezemos pelas vocações, de forma especial neste dia, pelas vocações sacerdotais. Um ótimo e excelente final de semana a todos.